Nossa, nossa. Você gostou da reunião de oração do fluxo? Assim. Toda forma de apego e emaranhamento e qualquer coisa em cima de sua cabeça foi derrubada hoje em nome de Jesus. Você está abandonando toda relação verbal e espiritual e renunciando e se arrependendo dela em nome de Jesus. Amém. O Senhor está nos abençoando. Você está se afastando de algo que foi muito fundo e agora está bloqueado. Em nome de Jesus, você está completamente liberto. O poder está acontecendo na sua vida. É maravilhoso o que o Senhor fez na sua vida, o que o Senhor está fazendo na sua vida. Você vai ouvir uma notícia muito alegre e boa em nome de Jesus. Aleluia! Agora, 10. Eu quero. Veja, eu sinto que muitos de nós não entendem os benefícios. Amém. De crescimento da igreja. E que se você soubesse de um certo jeito, você iria. Seja sempre muito zeloso pela igreja, acima de tudo. Então, esta é apenas uma curta sessão. E é uma sessão onde nós realmente precisamos colocar alguma coisa em seu espírito. Algo em seu espírito. Você sabe. Yonji Chucho disse algo. Eu não entendi muito bem o que ele estava dizendo, mas era algo como que todo campo tem bambus altos ou baixos. E ele estava falando sobre diferentes tipos de pastores e igrejas. É aquele com grande ou pequeno. Você vai ser um dos grandes. Sim. E ele explicou que tudo começa pelo desejo. O desejo. O desejo. Um desejo em seu coração. Deve haver essa visão em seu coração. Mas acho que não é fácil ter uma visão de algo até que você tenha uma ideia das bênçãos que existem em estar em uma igreja que está crescendo. Seja estando na igreja, seja sendo pastor da igreja ou pastoreando uma igreja que cresce. As pessoas não sabem o que é isso. Se as pessoas soubessem, se você soubesse o que é, cada um de vocês que trabalha no mundo secular traria, tipo, as cartas de candidatura iriam do chão até aqui. A única coisa que queremos é trabalhar para a igreja. Porque na igreja está tudo mais que você não tem. É simplesmente maravilhoso. Mas eu acho que a parábola de Jesus foi cumprida, que é que o reino dos céus é semelhante a um tesouro que um homem escondeu num campo. Veja, está em um campo escondido. Por isso o tesouro que ele tem é tão valioso que as pessoas não sabem. Sim, é assim que o reino de Deus é. É tão maravilhoso e tão valioso. Mas é um tesouro que está escondido em um grande campo. Como você vai encontrá-lo? Como você vai encontrá-lo? Por onde você começa? Porque está escondido. Mas é um tesouro. E quando a Bíblia diz tesouro,
É como se fosse algo muito valioso. Sim, muito, muito valioso. Sim. Às vezes você tem algo valioso, mas não sabe o que é nem o quão valioso é. E quero que saiba que a igreja é muito valiosa. Vim aqui e vocês ficam felizes em me ver. Se trabalhasse no Policlínico Mamprobi, ninguém ficaria feliz em me ver. Na Policlínica Mamprobi, como médico, talvez 2 pacientes que vi antes acenem para mim assim. Isso é tudo. Está funcionando na igreja. Isso muda tudo. É um tesouro, é uma coisa selvagem, sim. E todos que trabalham na igreja, desde os membros até os leigos, estão todos encontrando um pouco desse tesouro. Sim, um pouco do tesouro. Um pouco do tesouro. Sim, um pouco do tesouro. Então, eu quero que cada pastor e cada um de nós acredite e veja, tente ver o tesouro. Tente ver o tesouro que é a igreja, o tesouro que é o crescimento da igreja. A igreja se tornando o que é descrito na Bíblia. Isaías 2, versículo 1. A palavra que Isaías viu a respeito de Judá e Jerusalém, versículo 2. E acontecerá nos últimos dias que o monte da casa do Senhor será estabelecido no topo dos montes. Então, a casa do Senhor é um monte. Por isso diz o monte da casa do Senhor. Então, a casa do Senhor é um monte. É por isso que é chamado de monte da casa do Senhor. Ela será estabelecida no topo dos montes. Isso significa que, entre os montes, está o topo dos montes. Então, aqueles que gostam de escalar montanhas, eles dão nomes às montanhas. Eles dão nomes às montanhas. Esta aqui. E eles têm a altura de cada uma. Recentemente, eu estava voando da Argentina para Santiago. Passei pela Cordilheira dos Andes. O clima estava quente como em Gana, mas as montanhas estavam cobertas de neve, sendo as segundas mais altas do mundo. Então eu vi uma, grande daquele jeito. Então mandei alguém perguntar ao piloto o que é aquilo. E eles disseram, o pico. Eu esqueci. Tem um nome, sabe? Tipo metade do Monte Everest era a montanha mais alta por aqui. Lindo. E isso é uma descrição. Você precisa ir a uma montanha de verdade, não ao Morro de Macati. Quero dizer, uma montanha de verdade na sua vida. Estamos em uma cadeia de montanhas, mas não é nesse nível. Uma montanha, quando eu digo montanha, é branca. Lembro de uma vez que fui a uma montanha na Europa. Na base da montanha, era um verão quente. Aí nos disseram, você gostaria de comprar? Eu perguntei, o que é isso? Casaco de inverno. Eles disseram, por quê? Luz solar quente. Nós dissemos que iríamos subir de teleférico. Inacreditável. De um a outro. Estar subindo. Quando formos para o topo, inverno, bem ali. Sem isso, jaqueta de inverno não pode ficar aí. Gelo, no mesmo dia. Essa é uma montanha de verdade. Você estará lá em breve. Eu vejo todo mundo.
Um dia você verá uma montanha. É uma coisa ótima. Que montanha linda é essa? Ah, que montanha é essa? Este é o Everest, visto assim durante o dia. Olhe, este lado é melhor. Lá você nem consegue respirar. Você precisa carregar cilindros de oxigênio para colocar na boca e conseguir respirar naquele lugar. É tão alto. Sim. Quando o sol está limpo e você vê a paisagem assim, são necessários 300 homens para ajudar uma pessoa a subir lá. Os 300 homens vão carregando comida, oxigênio, suprimentos e vão ficando pelo caminho conforme você avança. E então a última pessoa sobe. Ajuda o ministério. Essa é a montanha mais alta. Amém. Agora, o que vai acontecer? Versículo 3. Versículo 3. E muitos povos irão, e dirão: vinde, vamos à casa do Senhor, ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó. Ele nos ensinará seus caminhos. Andaremos em seus caminhos. Porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. A palavra vai sair. A sabedoria é o principal. Receba a palavra que atrai as pessoas. Se você quiser me seguir, aprenda a pregar e ensinar do jeito que eu prego. Nunca disse isso a ninguém. O atraente diz, e a palavra, andaremos em seus caminhos. Porque de Sião sairá a lei, e a palavra do Senhor, de Jerusalém. E muitas pessoas dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor. Se tem algo que você está seguindo, aprenda a pregar. Um dia, em um culto de milagres, uma senhora da Europa disse: senti que estava em um culto do Benin. Fiquei muito feliz, porque eu seguia o Beni. Eu fui chamado e estava aprendendo tudo com ele, a música, a forma de pregar, tudo. Então, quando ela disse isso, fiquei feliz por ter alcançado o que eu seguia e alguém finalmente percebeu. Estou te dizendo, não tenha vergonha. A pregação que Deus me deu já fez muito. Olha o movimento primitivo, mais de 10.000 pessoas e dispositivos. Sim, aprenda isso. Se você aprender na prática. Se você souber pregar, é um trabalho insano. Não importa quem você seja. É por isso que você vê presidentes e pessoas importantes se curvando sob uma tenda, uma porta, para ver um homem de Deus. Sim. Educados vão a padres, pastores e profetas incultos. Eles se curvam, fazem tudo o que lhes mandam, eles dão dinheiro para eles. É um trabalho insano aos interessados na unção do Espírito Santo. Aprenda isso, aprenda isso. Quando as pessoas me convidam, é para me ouvir falar. É só o que lhes interessa. Uma vez, deram-me apenas 30 minutos e pensei que talvez não valorizassem o que eu tinha para dizer. Nem acreditei no que recebi pela tatuagem. Me fizeram voar até aqui só para falar por 35 minutos. Termina e fecha. E me convidam de novo.
Aprenda a se tornar um pregador. Estou te dizendo, meu filho, escute minhas palavras e preste atenção no que digo. Estou te falando, todo grande homem de Deus, não importa o milagre que ele faça, ele é um bom pregador. Você olha e vê. O reverendo Shude sabe pregar muito bem, e todos eles também pregam muito bem. Essa é a primeira coisa que um homem de Deus pode pregar. O pregador deve pregar isso primeiro. O principal do monte da casa do Senhor é que a lei sai daquele lugar. As pessoas vêm por essa palavra. A arte de seguir é a arte básica de alcançar. Você está me alcançando agora mesmo. É um segredo de pastores de sucesso. Você pega o jeito só de ouvir por perto e começa a falar de certa forma. Mas você também pode ser bem intencional e aprender como pregar, porque nos últimos dias o monte da casa do Senhor será estabelecido e de Sião sairá a lei. De Sião, da igreja, a lei, a palavra vai sair desse lugar. Agora, apoiando aquilo que vai ser bem-sucedido, estou te dizendo, daqui a 40 anos, talvez a gente não esteja mais aqui, mas essa igreja vai estar. Empresas somem e boas escolas pioram. Até mesmo os partidos políticos que hoje são poderosos podem não ser mais. Mas para a igreja, ela estará lá. NPP e NDC, eles estão recentemente. Forma partidos políticos antes de 1957, não havia nenhum partido em Gana. A igreja que você está vendo de 1823 a 1846 esteve aqui mesmo. As pessoas vêm e vão e nós ainda estamos aqui. Essa é a igreja de Deus. Essa é a igreja de Deus. Não é trabalho de homem. Por que você não se dedica totalmente para se tornar um especialista? Pregador especialista, professor especialista. É por isso que as pessoas não entendem. Eles veem alguém como Joyner Meyer, pregadores sem milagres, como Billy Graham e outros. Nenhum milagre, nada. Por que o estádio está cheio? Por que todos os presidentes se alinharam quando ele morreu? Por quê? A mensagem simples é aprender a pregar, pois muitos não sabem como. Se ninguém nunca comentou que sua pregação lembra a de alguém, você ainda não pegou o jeito. Mas não é algo que se deva pedir. Não. Deixe ser. Estou chegando a algum lugar no reino do Espírito e no ministério. Eu estava no Espírito. Ouça bem, pois está mais no Espírito. Ouça muito bem. Você me vê em um estádio muito grande. Número 1. 2, 3 funciona. Eu leio o versículo e funciona. E funcionará para você também. É uma graça. Filipenses 1, versículo 7. Vocês são participantes da minha graça. Filipenses 1, versículo 7. Vocês são participantes da minha graça. Todos vocês são participantes da minha graça. A graça que há em minha vida. Da minha graça. Quero dizer,
Olhem para esses cantores. Eu nunca tive a chance de treiná-los pessoalmente. Porque um cantor não faz isso sem orientação. Eu só fiz 1 ou 2 comentários. Mas você vê isso. Como eles avançaram? Eles avançaram e alcançaram copiando 100%. É assim que se alcança. No início, podem rir da sua cópia, mas depois se torna original. Seu estilo é muito seco. Seu estilo é seco e tradicional, da sua região, distrito ou assembleia. Da sua região. Sou cristão há tantos anos, servindo ao Senhor. O Espírito Santo está falando com você, pois estou pregando algo diferente do que preparei e anotei. Estou te dizendo. Sim. Deus está te mostrando. Seu coração deveria ter alegria pela igreja. Trabalho com alegria pela igreja, que não me pertence. Não tem nenhuma só. Posso te mostrar 1000. Testamento. Nenhuma igreja, prédio, escritório ou propriedade da igreja pertence a mim, a minha esposa ou ao meu filho. Nenhuma só. Ah, sim. Sim, estou trabalhando para construir uma igreja ID. Minha oração é que o fruto permaneça. Sim. Sim. Daqui a 17 anos e daqui a 70 anos. Ah, sim. Daqui a 17 anos e daqui a 70 anos. Ainda vai continuar seguindo em frente. Essa é a minha oração. Amém. Com os corações repletos de fé, afirmamos em uma só voz que assim seja. Amém. Agora, coloque a mão na sua barriga. Olha, Deus quer te dar um desejo. Veja, o filho pródigo estava em casa tendo ideias sobre outro país. De repente, ele foi para outro país. Não era a vontade de Deus. Mas Deus não disse nada. É isso que você quer. Então seus desejos vão te guiar. Por isso a Bíblia diz: se alguém deseja ser bispo, observe-o, porque um bom desejo entrou nele. E esse desejo vem do Espírito. O Espírito Santo coloca desejos em nós, então fique atento a eles. Um demônio te transmite um desejo, até mesmo de cobiça. Por isso, se sentir desejo por essa garota, tenha medo, pois um demônio colocou esse desejo em você. A Bíblia diz: a cobiça dele você fará. Transmite desejos, espíritos. Olha, se tem um espírito aqui, se tem um espírito aqui, eu estou aqui. Como saber se o espírito que está aqui me afetou aqui? São apenas 2 coisas. Primeiro, se há um espírito aqui e eu estou aqui, como você sabe quando esse espírito afetou? Apenas 2 coisas. Se há um espírito aqui, você está aqui e ele está afetando você. Você sabe que ele está afetando você pelo desenvolvimento de pensamentos e imaginações. Derrubando imaginações e todo pensamento altivo.
É por isso que lançamos fora as imaginações. Um espírito como o Espírito Santo muda seus pensamentos. Por isso disse que o Espírito, quando vier, trará coisas à sua mente. Você sabe que um espírito te afeta porque os pensamentos que vêm à sua mente são de espíritos. Quando se trata da sua mente, é a presença de um espírito. Como saber se o Espírito Santo, Deus ou demônios estão aqui nos afetando? Só há duas coisas. Um deles são os pensamentos, número 1. E 2, número 2, desejos. Agora, o que Deus disse a Eva quando ele a puniu? Deus é o quê? Deus é espírito, adorado em espírito e verdade. Disse a Eva que seu desejo seria por eles. Deus lhe deu um desejo. Então o espírito transmite aos desejos humanos. É por isso que você deve se preocupar quando tem certos pensamentos ou certos desejos. Sim, você está desejando a esposa de alguém. Você deseja uma garota bonita, o que é natural, mas uma pessoa espiritual sempre se preocupa com os desejos. O espiritual se preocupa com desejos ou pensamentos. Mesmo quando lhe ocorreu o pensamento de sair da igreja, fazer isso e aquilo, preocupe-se com isso imediatamente. Por que tal ideia lhe veio à mente? Sim. Se um homem pensa em atacar, matar ou fazer algo a outro, não diria que um demônio está falando com ele? Pensamentos vêm dos espíritos e dos desejos. Efésios 2.2. Ensinar. Efésios 2.2. Onde ele está? Onde no passado? Você andou. Este diz a mesma coisa, mas de forma um pouco vaga. Mas diz que antigamente vocês andavam de acordo com este mundo, de acordo com isso. Você foi direcionado pelo príncipe das potestades do ar, o espírito que agora opera nos filhos da obediência. Versículo 3. Versículo 3. Entre os quais todos nós outrora andávamos segundo as concupiscências da nossa carne. Então o príncipe do poder estava direcionando as concupiscências da nossa carne, cumprindo os desejos da carne e da mente. Portanto, todo o desejo da carne e da mente era ditado pelo príncipe das potestades do ar. Sim, que é um espírito. Sim. Se você ler Efésios 2 e 3 juntos, você vê como o príncipe do poder dita desejos, concupiscências da mente e do coração, no qual outrora andaste segundo o príncipe do ar, espírito que atua, entre o qual todos nós andávamos nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Mente, carne, desejos. Tudo do príncipe das potestades do ar. Sim, naquela hora, és mau. Você obedeceu ao governante dos poderes do ar, o espírito que agora controla os desobedientes a Deus. Éramos como eles, vivendo segundo nossos desejos naturais, satisfazendo as vontades de nosso corpo e mente. Por natureza,
como os demais, estávamos destinados a sofrer a ira de Deus. Sim, você vivia em pecado, como todos, obedecendo ao diabo, obedecendo. o comandante dos poderes no mundo invisível. Ele é o Espírito que atua nos corações daqueles que se recusam a obedecer a Deus. Ele é o Espírito em ação. Então, como você sabe quando o Espírito está em ação? Então Paulo diz, todos nós costumávamos ser assim. Onde o Espírito está trabalhando em você, seguindo os desejos apaixonados e as inclinações da nossa natureza pecaminosa, então Satanás estimula a carne. Ele come pó. Amém. Então, é assim que se sabe quando um Espírito está presente. Então, Deus está transmitindo a você, ao seu espírito, um desejo. Receba isso, um desejo de ter uma igreja grande. Isso é algo espiritual, algo espiritual. Eu me lembro de anos atrás, fui a uma conferência sobre crescimento de igreja. Vi o pastor David Sanra pregando lindamente sobre tudo. Pedi uma oração por uma igreja grande. Ele levantou a mão e disse, você já tem. Então, apenas ame a Deus. Sempre tive esse desejo. Vi Yongisho e quis ir para a Coreia. Vi o bispo Poedepo e me interessei por ele. Porque tenho em mim um desejo muito forte por uma igreja grande. Insatisfeito com a igreja do primeiro amor, a meta 25 mil no domingo. Sim, 25 mil. É nisso que estamos trabalhando. Sim, 25 mil por semana. Sim. Não, é um desejo. Para que preciso disso? É para salário ou é para quê? É só porque a igreja já está cheia, então já está cheio. E isso só traz mais confusão para toda a área e tantas coisas. Quero dizer, o que eu vou fazer? Me trarão um carro? Já tenho um novo. O carro que estou usando é novo. Eu não tenho nenhum. Eu não sei. É só um desejo para a igreja. Os pastores não têm isso e estão tranquilos. O salão está cheio. Mas quando você conta e percebe que não. Você está feliz com 67 membros. Você está feliz com 23. Você está feliz com 8 membros. 6 anos. 8 anos. 5 membros. Sua passagem favorita é a do grão de mostarda. O reino dos céus é como um pequeno grão de mostarda. Receba um desejo por uma mega igreja. Mega igreja é possível. É possível na sua cidade. É possível na sua vida. É possível na sua vida inteira. É possível na cidade onde você está. Mega igreja. Quero dizer, você se pergunta por que eu ainda estaria tentando ter uma igreja maior. Por quê? Você nunca pensou sobre isso? Por não ter uma Land Cruiser, você quer que a igreja cresça para comprar uma. Mas, graças a Deus, eu não preciso. Ah, sim. Tenha fé. Um desejo bonito sobre a igreja. A igreja é como? Apaixonados? Aqueles dos filmes em que o homem vai dizendo, eu te amo. Querida,
não os casamentos cristãos que ficam parados daquele jeito. Eles não entendem nada. Estou falando daqueles dos filmes. Eles dizem, eu preciso de você. Querida, eu te amo tanto. Você é minha princesa. Você é meu amor. Eu sinto algo por você. É assim que você deveria sentir pela igreja. Minha querida igreja, sinto que você é tão maravilhosa para mim. Eu amo a igreja, o corpo de Cristo. Você não tem esse desejo. Você não tem esse desejo. Alguém quis me dar um carro e estava me mostrando essa casa. Eu disse, sinceramente, não estou interessado. Este carro não dá. Para mim, são todos iguais. Eu disse, queria algo que gostasse, como um carro. Ferrari, Porsche, Bentley. Me buscaram de Bentley e achei o carro velho. Disseram ser um Porsche, mas eu continuei achando velho. Tem gente que realmente gosta disso, sabe? Quando eu vejo a igreja. Assim, eu sinto algo quando você vem para a igreja. Sim. Assista aos filmes. A partir de hoje, se você assistir a qualquer filme e ver um cara amando uma garota, a garota diz radinhala. Lembre-se da igreja. Deixa eu te contar uma visão. Um dia, Rick Joyner foi para a Inglaterra. Ele é americano. A diferença entre a América e a Inglaterra é que a América não tem rei nem rainha. Eles são como rebeldes que foram para aquele lado. Então eles não têm a cultura profunda da Inglaterra. Faltam-lhes todas essas coisas. Sim. De qualquer forma, ele foi para a Inglaterra e ficou no Palácio de Buckingham, na área. Sabe, em Londres, há uma pequena área. É lá que tudo está. Palácio de Buckingham, Abadia de Westminster, onde está a rainha ou o rei. E vários outros palácios. Você estará lá em breve. Ficou na região. Muitos turistas vão para lá. Você pode ir e passear por lá. Ao chegar ao Palácio de Buckingham, há uma grande estátua da Rainha Vitória no meio. Ele estava andando pela região quando ouviu a voz do Senhor. É alguém que ouve, tipo, uma voz. Sim, prepare-se para conhecer minha rainha. Essa foi a voz que ele ouviu. Prepare-se para conhecer minha rainha. Sim. Ele ficou chocado. Então, não sei se era de noite ou o quê. Ele parou. Ele sabia que ia encontrar a rainha, porque ele estava na região. Sim, ele se arrumou. Você não precisa bater. Você vê a rainha, vai bater. Quando Bentley foi ver o povo, eles o prepararam. Ele disse para não tocar nele, nem na mão dele. Não fale, não se mexa, não toque nele. Prepare-se para conhecer minha rainha. Ele ficou assim porque os americanos não têm cultura nas mãos, então são mais rebeldes. Aí o Espírito Santo me disse, não falo da rainha Elizabeth, falo da minha igreja, a minha rainha. Minha igreja é minha rainha.
É isso que Jesus ama. É isso. Nós somos a noiva de Cristo. Nós somos a noiva de Cristo. O clima apaixonado dos filmes nos lembra do amor de Deus. E ainda dizem que ele não existe. Você diz que humanos foram criados por átomos e explosões. Beleza. Então, quem criou o amor? Onde está o amor? Como é que você encontra o amor, o ódio, o medo? Sentimentos? O que eu quero saber é de onde vem isso. Que átomos e explosões o fazem? Deus é o maior amante de todos. Ele ama a igreja como se fosse. Tipo quando o noivo entra no quarto, sabe, igual nos filmes, e ele diz: esperei por esse dia. Uau! Estou falando dos filmes, não das meninas cristãs. Otala Macha Pazaba, Jeremias capítulo 2, versículo 2, Jeremias capítulo 2, versículo 2, Jeremias capítulo 2, versículo 2, eu me lembro. Ó, vai clamar aos ouvidos de Jerusalém, dizendo: pois assim diz o Senhor, lembro-me muito bem de ti. Temos uma música sobre lembrar, não é? Algo que lembra. Esse não o outro. Que Kezar canta, lembra, de qualquer forma. Lembro-me de ti, Olá Mazamura, da bondade da tua juventude. Ele era bondoso quando era jovem. Ele estava conversando com a esposa dele. Deus é sobre o amor. Quero dizer, todas essas histórias de amor, tudo bobagem. Venha para a Bíblia e encontre o verdadeiro amor. Esqueça essas paixões carnais sem sentido. Eu me lembro de ti. Nos filmes, quando um homem encontra uma mulher, eu me lembro de você. O amor do teu noivado. Muda a versão. Acho que a gente não entende o amor do teu noivado. Muda a versão. Não é tão empolgante. Muda a versão. Assim, eu me lembro de como você era ansiosa para me agradar quando era uma jovem noiva. Quando eu dizia para virar, você virava rápido. Mas hoje, quando digo para virar, você não entende o que significa. Eu vou para o Zimbábue porque acho que você não está com sono. Então eu vou. Você está com sono. Eu vou para o Marrocos. Leia a Bíblia. Vai e grite esta mensagem. Assim diz o Senhor. Eu me lembro de quão ansiosa você era. Nos filmes, à mesa de jantar, ele diz coisas doces para a garota. Ele disse, "It beat beat baby." E aí ela começa a rir. Lembre-se de quão ansiosa. Nem precisa dizer palavras. E aí ela vai começar a dar risadinhas. Olha para a Bíblia. Isso é Deus e sua noiva. Esquece essa besteira carnal. Isso é Deus. Deus é sobre o amor. Deus é amor. Deus entende de romance.
E nós somos as noivas dele. Nós é que deveríamos estar dando risadinhas. Hoje se faz sexo sem som. Silencioso. Silencioso. Nenhum som. Nenhum som. A cama só soa quando velha. A cama está ficando manchada. Acho que vou parar porque vou pregar na Argélia. Vou para a Argélia. Todas essas pessoas não entendem a mensagem e estão dormindo o tempo todo. Onde está o irmão alto? Ele está adormecendo. Oh, you finally understand. So that's the real explanation for everything that has been happening. All the confusing parts are finally coming together, and the situation is becoming crystal clear to me now. Sim. Deus quer que você olhe para a sua igreja e tenha sentimentos. Sim, você quer que seja legal. Sabe, quando um homem te ama, ele quer que você seja legal. É por isso que você pode criticar e dizer que o cabelo não está bonito. A maquiagem transformou você em um cadáver. Você não prefere o rosto real? Oh, sim. Então desenvolva um forte desejo. Para a igreja, sem ela você nunca verá que você sabe por que você está sempre pregando sobre a igreja, o que é isso, por quê. É pelo amor à igreja. Diz, maridos, amem suas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. É por esse amor dele por nós que ele nos fala e pergunta por que essa igreja não está crescendo. E ele está te mostrando que você não desenvolveu um amor pela igreja. Todo pastor rebelde é uma formalidade institucional. Não se engane com o título que carrega. Você precisa de uma risada. Muitos de nós não temos uma boa risada, por isso devemos orar. Deveria haver uma certa risada para a igreja. Acho que não verei muitas das igrejas que construí na minha vida. Não sei se Deus vai me conceder misericórdia para vê-las. Amém, Pá. Sim, mas o que? Amo a igreja. Vendo-a ou não, sei que está lá e a construo. E orando por ela, e amando ela, e alimentando ela. Sente-se. Primeiro, você deve ter uma mega igreja, porque essa é.
na verdade, a visão mais apropriada. Essa é a visão mais apropriada para você. Onde não há visão, o meu povo perece. Segundo, você deve ter esse desejo de uma mega igreja. Porque o desejo vai te levar a uma jornada. É essa jornada que vai te tornar uma pessoa ungida. Amém. É essa jornada que vai te transformar em uma pessoa ungida. O filho pródigo foi em uma jornada. E quando ele foi nessa jornada, foi porque havia um desejo nele. Você deve se preocupar com seus desejos. Sim. Seus desejos o guiarão, por isso tento mostrar-lhe. É o desejo certo, um desejo de ter uma igreja maior. O quê? Uma mega igreja. Amém. Número 3. Você deve ter uma mega igreja porque esse é o destino profético. Acontecerá nos últimos dias que o monte da casa do Senhor será estabelecido no topo dos montes. É um destino, é um destino. A glória da última casa será grande, maior. Então, por que não se alinhar com o que vai acontecer? Peça pelo grande, pois vai ser grande. Número 4. Tenha uma mega igreja. Tenha o desejo de uma mega igreja. Porque o trabalho não foi feito. Não pense que somos grandes o suficiente. Não, não. A colheita é abundante e os trabalhadores são poucos. Número 5. Você deve ter uma mega igreja porque é a vontade perfeita de Deus. Jesus diz que sua casa pode ficar cheia. A casa não está cheia. Concordam? Esse lado? A casa está cheia? A igreja está cheia? Então, por que o seu desejo diminuiu? Às vezes, essas esposas cristãs, quando se casam, você vê que quando encontra com elas e pergunta como estão, estamos indo muito bem. E você pergunta para o marido, ela está bem? Muito bem, pastor. Graças a Deus pela vida dela. Então você pergunta, você está grávida? Não. Por isso, ainda não. Você vai bem por ainda não estar satisfeito. Com o ventre cheio, seu desejo diminuirá. Quantas esposas já se desligaram? Elas têm um interruptor liga e desliga. Eles desligaram. 3 nasceram. Aí elas vão para o interruptor assim. Elas vão para a água. Podem desligar. Desejo, interesse, sorriso, sexo, empolgação. Elas vão para o modo principal, desligado. E depois disso, elas se viram para ver qualquer garota que esteja se aproximando do marido delas. Entram e procuram qualquer garota. E ficam como tigresas dentro de casa. Elas passam a vida. Você desligou o interruptor e outros vêm com o deles ligado. Acho que vou para o Marrocos. Por que vocês não entendem isso? Depois do terceiro filho, o interruptor principal está desligado.
Alguém compra um gerador. Você se irrita e corta a energia da casa. Você desligou a energia. Ficamos sem luz e sem nada. E alguém traz um gerador de energia alternativa. Essa também você é contra. Acho que vou para a República Democrática do Congo. Eu irei pregar lá e eles aceitarão. Então, ouça, quando sua casa está cheia, é quando seus desejos diminuem. Mas agora olhe para todos os espaços. Há tantos espaços. A casa não está cheia. Como seu desejo pode chegar a baixa voltagem? Ou desliga o interruptor principal antes de terminar o que precisa fazer. Baixa tensão e depois baixa. E esta é a situação que estamos enfrentando no momento atual. A verdade é Samuel. A verdade é realmente Samuel. A verdade é lamentável. Jesus não veio só com a verdade, mas também com a graça. Número 6. Você deve ter uma mega igreja porque seu campo de colheita é o mundo. Ide por todo o mundo. Hoje oramos por todas as nações do mundo. Não oramos pelas nações há tempos. Como estar satisfeito? Descansar, terminar, sem desejo. Na Mauritânia, só há uma igreja. Não é permitido ir à igreja. Não é aceito, não é permitido, não é desejado. Sim. O campo de colheita é o mundo. Número 7. Precisamos ter uma mega igreja porque na Bíblia eles têm milhares de membros. A igreja primitiva. Número 8. Ter uma mega igreja significa mais almas. Número 9. Mais trabalhadores. Sim. Na mega igreja haverá mais ministros. Então, quando você vai a uma mega igreja, quer casar com um pastor ou ministro do evangelho, você só precisa ir lá e na mega igreja você encontrará mais trabalhadores. Em vez de ter que se casar com alguma carne sem sentido, manifestadora de carne sem sentido, você tem um trabalhador. Pelo menos você ganha um trabalhador. Quantos querem se casar com um membro da igreja para pelo menos seguir a Bíblia? Não quer que siga a Bíblia. Sem ela deliram, é natural. Homem, olhar para mais de uma mulher. Você casa com uma, mas vê várias. Quantos irmãos já foram vistos? Muitos.
Por isso escrevemos uma música. Eu também reparo em outras garotas. Eu reparo em outras garotas. Vai ter mais trabalhadores, te dando mais chances de casar. As pessoas não sabem o que é a igreja de verdade. Quando você cuida da igreja, faz a igreja funcionar direitinho. Você tem mais pessoas legais. Um dia conheci um irmão muito triste. Sim, ele estava morando sozinho em um quarto. Sim, muito, muito triste. Eu perguntei, onde está sua esposa? Ele disse, ela está naquela casa. Ela está na casa com o namorado dela. Ele disse, fui legalmente expulso da casa, mesmo ela sendo minha esposa. E tem um menino lá. O menino está em casa com minha esposa e filhos, sentado na minha cadeira. Ele disse que comprou as cadeiras, mas alguém usava a sua e o seu grande controle. Ele disse que bate na porta de casa. Vejo meu armário e lembro que ele mencionou o controle remoto e a cadeira dele. E o menino está lá, levantou a perna, está colocando a perna ali. Perguntei-lhe onde tirou essa mulher. Ele disse que quando veio para este país, tocava música numa boate. Vi a garota na boate. Ele não teve chance de conhecer nenhum trabalhador da igreja, pastor ou pastora, nem de conhecer um guerreiro de oração ou líder bazenta. Então ele teve que ir para essa boate, irmã gostosa, garota gostosa. Em breve você encontrará a pastora e o pastor que precisa em nome de Jesus. Oh, sim. Então, prepare-se. Eu disse prepare-se. Número 12. Você deve ter uma mega igreja desejada porque ela traz mais expectativas. Então, quando há uma grande multidão, há um sentimento. Número 13. Você deve ter uma mega igreja porque haverá mais milagres. Há mais milagres em mega igrejas que em igrejas menores. Número 14. Você deve ter uma mega igreja porque há mais evangelismo. A mega igreja gerou a campanha Alien Jesus. Em algumas semanas, vou à Etiópia para a campanha Curando Jesus. Sim, quem já ouviu falar de uma cruzada na Etiópia? Sim, quem já ouviu falar de uma cruzada na Etiópia? Mas é para lá que estamos indo. Ah, sim. A igreja é maravilhosa. Quando é uma mega igreja, tantas coisas acontecem. Número 15. Você deve ter uma mega igreja porque há mais renda. Nós que somos pastores, em tempo integral e leigos, você olha para a sua igreja, não tem dinheiro nem para comprar um projetor, um microfone, para fazer uma porta. Não há renda. Todos os dias você tira o lenço para enxugar o suor. Por que você veio da cidade suando? Sim. Em movimento. Então você tira seu lenço. Você aconselhará os membros. Suando.
Um dia fui a um restaurante e o garçom estava suando muito. Ele tirou o lenço e disse: "O que gostaria de comer?" Você gostaria de uma batata? Sprite. Eu disse, acho que não gosto da comida. Não gosto da comida. De novo, a comida de novo. O que é? A pequena renda da sua igreja não pode comprar nem mesmo um tico. Então você vê que está sempre suando na cidade quando encontra as pessoas. Enxugando, suando. Era para você estar saindo de uma limusine com ar-condicionado. Receba isso. Vai acontecer. Você não é um homem de Deus. Você não é um homem de Deus. Estou profetizando que Deus te tira do ministério do suor para o ministério sem suor. Você não é um homem de Deus. Quantos anos? Igreja sem portas. Igreja sem azulejos. Não há cadeira boa na igreja. Como o pastor sentou na cadeira. Olha, já chega. Eu disse que já chega. Acho que vi alguém anunciando um programa. Chega. Sim, já chega. Chega de não haver crescimento da igreja. Por que esta igreja não está crescendo? Ó. Bem. Você não está esperando os membros a prosperar. Se você seguir os pontos dos livros, falta de conhecimento, falta de boas habilidades e preguiça, caracterizadas por pouco interesse, isso é um baixo desejo de crescimento da igreja. Pouco interesse em uma vida boa. Baixo desejo de crescimento da igreja. O crescimento da igreja traz uma renda maior. Está no livro. É o número 16 ou mais. Número 15. Maior renda. Por que você deveria desejar? Você quer o crescimento da igreja, pois quanto maior, maior a renda. Estamos cansados de você. Chefe âncora enxugando o suor. É o suficiente. Um dos pastores me pediu para vir e dedicar seu Land Cruiser, mas ele era um pastor leigo. Quero ver meus pastores de tempo integral dedicados a cruzeiros terrestres. Cruzeiros terrestres. Amém. Receba em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Ah, sim. Sentem-se. Podem se sentar. Sua renda está aumentando. Eu disse que sua renda está aumentando. Você precisa ter uma mega igreja, pois gera ministérios para necessidades especiais. Amém. Pela graça de Deus,
Número 17. Você precisa ter uma mega igreja porque isso vai te dar plena comprovação do seu ministério. Comprovação total. Comprovação total. Comprovação total. Ah, sim. Número 18. Você realmente precisa ter uma mega igreja porque haverá mais amados. Atos 4:33. Mais uma vez, Atos 4:33. Atos 4:33. E 34. Não havia entre eles absolutamente nenhum necessitado. Não haverá falta no meio de vocês. Amém. Não havia o que? Falta no meio deles. Nenhuma falta. Amém. Alterar a versão. Não havia pessoas necessitadas. Alguém que precisa de um ente querido. Quantos aqui precisam de amor? Ficar de pé. Oro agora. Você precisa de amor. Todos de pé. Levante as mãos. Receba seu amado em nome de Jesus. Amém. Número 19. Você deve ter uma mega igreja porque haverá mais casamentos. Oh, sim. Número 20. Haverá mais conexões. Olá, 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 olá. Haverá mais conexões. Conexões em uma mega igreja. Mais o que? Conexões. Mais casamentos. Se você tem esta linda igreja, dela sai tudo o que você precisa. Todos que você precisa conhecer estão aqui. Tudo está na igreja. Está na igreja. Amém. Então, entreguemo-nos a amar esta igreja que amamos. Dela surgirá o amado. Dela surgirão os casamentos. Disso surgirá o amor. A partir disso, mesmo divorciado, Deus restaurará da mesma igreja. Sim, ó sim. Deus é selvagem. Deus é muito selvagem. Através da mega igreja, nunca haverá algo como sou magro demais para casar, sou magra demais para casar, ou estou gordo demais para casar. Não existe isso numa mega igreja. Ou sou baixo demais para casar, ou sou alto demais. Um dia, um certo irmão trouxe uma amada gordinha. Olha, ela era maior que ele. E eu disse para ele: espero que você não vá dizer um dia que ela é gorda demais. Ele me disse: é disso que eu gosto. É disso que eu gosto. É disso que eu gosto. É isso que eu quero. Esse é o meu gosto. Então, na mega igreja, você vai encontrar o que gosta. Um irmão disse que quer casar com uma mulher mais velha, não com meninas.
É preciso ensinar muito a elas, e ele não está abrindo uma escola. Eu preciso de uma esposa, uma mulher experiente. Graças a Deus pela mega igreja, que tem uma viúva experiente. Sim, é uma viúva, mas é experiente. Quando você se inclina para um lado, ela se inclina para o outro. Quando você sobe, ela sobe com você assim. Quando você se abaixa, ela vai se abaixando e você flutua. Ela vai entender tudo o que você está falando. Do que você está falando? Sim. Se você quer uma virgem inocente, que não sabe a diferença entre uma caneta e um lápis, terá uma. Um irmão me disse que eu preciso de uma garota branca. Certo. Na mesma igreja. E eu estou falando sério. Hoje, se você quiser casar, tem muitos brancos na igreja agora. Ah, sim. Ou talvez o seu desejo seja ter filhos morenos como a minha cor. Filhos morenos. Esse é seu desejo para o casamento. Quero que meus filhos sejam marrom dourados. Marrom, café, português ou cobre do Copperbelt. Uau! Vai haver conexões. Eu me lembro de um irmão, ele veio me ver de Coforidva. Ele me disse que tem interesse em fazer alguma coisa. Sabe onde ele está? Conectei-o recentemente nas ilhas do Pacífico. Ele veio de Coforidva me ver e disse ser seu interesse. Eu disse, sem problemas, eu sei o que fazer. Oh, sim. Você terá todas as conexões necessárias na mega igreja. Você não terá mais dificuldades. O que você está falando? Deve haver conexões. Número 21. Você deve ter uma mega igreja porque haverá empregadores. 22. As necessidades da congregação serão atendidas. 23. 25% da cota da cidade. Jesus disse que o semeador foi semear. Um dos 4 apareceu para trazer frutas. E número 24. Você deve ter a mega igreja, pois vira uma nação. E número 25. Você deve ter uma mega igreja porque a glória da última casa será maior que a glória da primeira. Agora, você deve ter uma mega igreja porque uma mega igreja é uma força a ser reconhecida. É como uma nação. Sim. Pela graça. Tem tudo dentro da igreja. Tudo. Tudo. E a própria nação tem que perceber que essas pessoas, muitos políticos, não são piedosos. Nem todos. Piedosos ou não, todos percebem que não se pode brincar com a igreja, pois não se vence uma eleição em Gana sem o apoio dela. Para vencer eleições em Gana, é preciso ter a igreja do seu lado, não só hoje, mas também pelos próximos 40 anos. Sim, sim. Eu estava um dia
Eu estava viajando e, no antigo aeroporto de Cotoca, às vezes nos pegam de ônibus. Então eu estava lá. Eu vi alguns políticos que não conhecia. Um deles apontou e disse: "Este é o maior padre de Gana." Disse ser o maior padre e me saudaram. Uau! Este homem é o maior padre de Gana. A igreja de Meca se torna uma nação dentro da nação. E se essas pessoas se juntarem, podemos vencer. Oh, sim! Quem vota diferente? Levantem a mão. Levante a mão. Nós dizemos assim: não gostamos. Vamos por aqui. Será isso? Esse é o poder na igreja. Uma eleição vencida por 100.000 pessoas pode ser mudada por uma igreja. Sim. Os pentáculos afirmam ter 9% ou são 2% ou 9% ou 2 milhões de ganeses estão nos pentáculos. Eles dizem que sim. Sim, a igreja não é uma coisa pequena. Lembro-me daquele dia no ônibus para o aeroporto, quando um homem apontou e disse que este era o maior padre de Gana. Como não são da igreja, não sabem se somos padres, mas sabem que Ó, mai veride areste est padre. quero que você pegue a igreja e a acaricie assim. Você é linda, maravilhosa, eu te amo. A igreja, a igreja. Você é a noiva de Cristo. Todo esse amor e coisas que temos feito são em prol da igreja. É que eu te mostro um mistério. Um mistério é a igreja. O casamento é, na verdade, um mistério revelado pela igreja. O amor de Deus por sua igreja. Ele nos escolheu, nos tirou deste mundo e nos ama. Amém. É uma bênção. Fique de pé. Temos que fechar.